Olá, nós vamos conversar agora sobre EFD Contribuições. O objetivo desta palestra, como o próprio título sugere, é tratarmos de questões polêmicas de PIS e COFINS e seus reflexos em relação a EFD Contribuições. Então nós vamos estudar algumas questões relacionadas a esses dois tributos e qual o impacto que isso tem na obrigação acessória. E como nós vamos ver, realmente há muitas questões polêmicas e que passam normalmente despercebidas no dia a dia pelas empresas. A ideia aqui então é colocar quais são esses pontos. Antes da gente entrar efetivamente nos detalhes de FD contribuições e de PIS e COFINS, eu coloquei uma frase para vocês, uma frase bem interessante do Benjamin Franklin, que ele coloca que na vida só existem duas coisas certas: os impostos e a morte. Realmente, não é uma frase muito motivacional, mas é uma realidade. E diante dessa realidade, ou seja, já que os impostos são inevitáveis, o que eu proponho? Como nós convivermos da melhor forma possível com eles. Então, já que é inevitável, você não paga imposto, você não paga PIS e COFINS porque você quer, você paga porque é obrigado. Então, como nós enfrentarmos isso da melhor forma, sem pagar mais, que vai tornar a empresa menos competitiva, como também sem pagar menos, para você não ficar em risco fiscal. Então, é isso que vai ser discutido aqui também durante essa nossa palestra. Antes de entrar nos detalhes mais fundos da FD Contribuições e do próprio PIS e da COFINS, é importante uma contextualização para nós entendermos esses dois tributos. Cabe observar que estão entre os tributos mais onerosos para as empresas. É muito comum, inclusive, você ter empresas que pagam mais PIS e COFINS do que elas pagam de ICMS. Então não é um tributo qualquer, não é um tributo sem importância ou que tem pouco impacto na carga tributária da empresa. Realmente há várias situações em que a maior carga tributária da empresa se refere a esses dois tributos, o PIS e a COFINS. Um outro ponto é que para a administração tributária, para a União, também são tributos muito importantes. Mais de 30% da arrecadação federal corresponde a PIS e COFINS. Só para ter uma ideia, o que a União arrecada apenas com a COFINS é superior ao que ela arrecada com o imposto de renda. A gente vê muitas vezes PIS e COFINS sendo um pouco deixado de lado, as empresas não terem uma preocupação tão profunda como deveria ter com ele, mas não que ele não seja importante, e principalmente para a União, né, como colocado, é muito importante, e ele tem ainda uma característica interessante, o PIS e a COFINS, em relação aos impostos, que é o quê? O valor que se arrecada com PIS e COFINS fica todo para a União. Ou seja, é um tributo que ela está bastante atenta, que ela está bastante preocupada. E um dos motivos, inclusive, dessa preocupação com o PIS e COFINS é terem criado a FD Contribuições. A essa altura, a gente já sabe, né, que o SPED, em geral, ele não foi criado com aquela promessa de simplificar o cumprimento de obrigações acessórias, evitar a redundância de informações, ou então economizar a questão de papel. Pode até ter isso, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo do SPED, pelo menos para a administração tributária, é o quê? Ter uma poderosa ferramenta de fiscalização. E quando criaram a FD Contribuições foi para isso, para ter uma poderosa ferramenta de fiscalização em relação ao PIS e a COFINS. Até então, o que nós tínhamos? Tínhamos o DACOM. O DACOM, os dados eram muito resumidos, não dava, a partir apenas daqueles dados, o fisco detectar se a empresa estava fazendo alguma coisa errada ou não. Por exemplo, se ele estava tomando algum crédito indevido, se ele estava considerando alguma coisa de forma indevida como insumo. Com o DACOM não era possível. Já com FD Contribuições, é possível você verificar tudo isso. Então, como está colocado nesse dado, o montante que se arrecada é muito importante e o fato de terem criado a FD Contribuições é para isso, para detectar possíveis falhas que o contribuinte possa cometer na apuração desses dois tributos. E não obstante toda essa importância, essa preocupação que as empresas precisam ter, o que ocorre? Nós temos uma legislação complexa, uma legislação esparsa e uma legislação instável. É claro que isso também não é algo exclusivo do PIS e da COFINS, acaba sendo uma realidade da maior parte dos nossos tributos. Explicando, por que complexo PIS e COFINS?
Ao contrário, por exemplo, do ICMS, PIS e COFINS você não tem um regulamento onde você encontra todas as regras para apurar esse tributo. Por exemplo, você quer saber quais são os produtos que têm alíquota zero, ou então quais produtos estão na incidência monofásica ou na substituição tributária. Você encontra tudo isso num único regulamento? Não, não tem esse tipo de documento para PIS e COFINS, o que torna bastante complicado, porque você nem sabe por onde vai começar. Além disso, uma outra questão que envolve PIS e COFINS é que questões básicas, elementares, até agora não foram bem solucionadas. Por exemplo, a definição de receita. O que é receita para PIS e COFINS? O que abrange essa definição? Nós vamos discutir daqui a pouco que isso ainda não está bem certo. A Receita tem a opinião dela, você tem discussões no judiciário, o contribuinte tem outras ideias, na teoria outra. Ou seja, uma questão elementar, que é o próprio fato gerador, até agora não está bem solucionado. Então, complexo, esparso, para você ter uma infinidade de normas. Só para você ter uma ideia, a própria Receita Federal ela fez um documento unificando todas as leis de PIS e COFINS. Nós temos mais de 1.800 páginas com normas tributárias sobre PIS e COFINS. Ah, mas se eu ler tudo isso eu vou ficar sabendo tudo de PIS e COFINS? E infelizmente não, você vai ficar na verdade com um monte de dúvidas ainda. Isso demonstra então que nós temos uma legislação complexa e ainda muito extensa e, junto com tudo isso, ainda instável. Você demora para entender alguma coisa de PIS e COFINS. Quando você entende aquilo, aquilo vai lá e muda. E a todo momento você realmente tem tido várias mudanças na legislação de PIS e COFINS, o que torna difícil. Você demanda um bom tempo ali estudando aquele assunto, quando consegue entender, aquilo já não é mais daquela forma. Mas é um fato, né? Você tem que conviver com tudo isso e é inevitável, não é opcional. Uma outra característica que também torna o PIS e COFINS bastante complexo é o fato de nós termos uma não cumulatividade sui generis. Que é isso? Uma não cumulatividade que ela não guarda relação com aquilo que até então se entendia por não cumulatividade. Por exemplo, você não consegue para PIS e COFINS fazer um paralelo com o ICMS ou então um paralelo com o IPI. A não cumulatividade do PIS e da COFINS ela é totalmente atípica. Inclusive, um dos motivos dos muitos equívocos que há em relação à apuração do PIS e da COFINS se deve a isso, porque a pessoa vai apurar PIS e COFINS e ela vem influenciada pelo ICMS. Ela acredita que aquelas regras do ICMS, por ser não cumulativo, também seriam aplicáveis a PIS e a COFINS. Só que não. É fundamental, quando nós formos analisar e entender esse tributo, deixar de lado qualquer regra, qualquer base, qualquer questão relacionada, seja ao ICMS, seja ao IPI. Então, sempre pensar no tributo de forma isolada. Cada vez que você for analisar um tributo, você entrar numa caixinha de fato e pensar só naquele tributo, não tentar fazer paralelo com outros, pois temos visto que isso acaba sendo um caminho curto para se cometer equívocos. Então aí nós temos uma breve contextualização mostrando a importância do PIS e da COFINS, o quanto ele impacta na carga tributária da empresa, o quanto ele é importante para o fisco, a questão de termos uma legislação muito complexa, esparsa, instável e essa não cumulatividade que é bastante peculiar, e todos esses pontos a gente vai detalhar melhor no transcorrer aqui da apresentação. Falando agora, para iniciar aqui as nossas questões polêmicas sobre fato gerador do PIS e da COFINS. Eu já havia adiantado antes que uma das questões mais elementares, que é o fato gerador, até agora ainda não está bem resolvido. Mas vamos tentar entender como que funciona esse ponto. Primeira questão, se eu perguntar a vocês, qual o fato gerador do PIS e da COFINS? Vocês teriam que me responder, depende. Depende por quê? Porque nós temos dois fatos geradores, dependendo do regime de apuração ao qual a empresa esteja inserida. Se ela estiver no regime cumulativo, que é das empresas do lucro presumido, o seu fato gerador será o faturamento. Agora, se ela estiver no regime não cumulativo,
o seu fato gerador será o total de receitas. Então aqui é muito importante, essa questão básica que é o fato gerador, nós temos dois tipos de fatos geradores dependendo do regime. No cumulativo, faturamento. No não cumulativo, que é para as empresas do lucro real, o fato gerador é o total de receitas. Basicamente, né, qual que é a principal diferença entre o regime cumulativo e o não cumulativo? Além dessa questão do fato gerador, a principal diferença é a parte dos créditos. No regime cumulativo, a empresa não tem créditos, e já no regime não cumulativo, é aquele no qual ela tem a possibilidade de aproveitar determinados créditos, que a gente vai discutir depois sobre isso. Também uma contextualização histórica, lembrando que até 2002 só existia o regime cumulativo para PIS e COFINS, mas depois de muitos pedidos do segmento empresarial, foi criada a não cumulatividade, mas aí com as suas singularidades. Vamos lá então entender qual é o fato gerador em cada um desses regimes. Então, no cumulativo, que é o faturamento, o que é faturamento? E aí há um pouco de confusão, principalmente depois da Lei 12.973. Algumas pessoas têm entendido diferente. Mas o que é de fato o faturamento da empresa? São aquelas receitas relacionadas à sua atividade. São as receitas do objeto principal da empresa. Basicamente é o quê? Vender mercadorias, prestar serviço, ou pode ser até algum outro tipo de receita, mas desde que esteja relacionada à sua atividade. Por exemplo, uma locadora de veículos. Ela não vende mercadorias, nem presta serviço, mas a atividade dela é de locação. Logo, essa receita de locação para a locadora de veículos faz parte do seu faturamento. Já uma indústria, por exemplo, uma indústria que fica com espaço livre, decide alugar aquele espaço. Aquilo não será faturamento da empresa, porque não faz parte das receitas da atividade. Então é importante a gente entender essa questão desse limite do fato gerador, que no regime cumulativo só abrange as receitas da atividade da empresa e logo não vai alcançar, por exemplo, uma receita de aluguel, que não faz parte da atividade, não vai alcançar uma receita financeira, que não faz parte da atividade da empresa, a não ser, é claro, que ela seja um banco. Se ela for um banco, daí a receita financeira fará parte da atividade dela. Esse é o regime cumulativo. Além do regime cumulativo, nós temos o regime não cumulativo. Já no regime não cumulativo, a gente tem uma diferença, que é o quê? O fato gerador não é mais o faturamento, e sim a receita total da empresa. E o que é receita total? Receita total, ela abrange a receita da atividade, ou seja, ela abrange o faturamento da empresa e ainda outras receitas. Então, no primeiro regime, o cumulativo é restrito às receitas da atividade. No regime não cumulativo, alcança as receitas da atividade e ainda outras receitas da empresa. Ou seja, temos uma diferença aí, a gente consegue já verificar que no regime não cumulativo, a base de cálculo, o fato gerador é maior. Além das receitas da atividade, todas as demais. E aqui começa também um pouco das nossas polêmicas que nós temos em relação a PIS e COFINS. Porque o que seriam essas demais receitas? Então, o faturamento é mais fácil. É vender mercadorias, é prestar serviços, ok, regime cumulativo. Mas no não cumulativo, além disso, as demais receitas da empresa. Quais são essas demais receitas? Algo que é fácil, por exemplo, uma locação. Ah, perfeito, faz parte das demais receitas. Ou ainda, uma receita financeira. Ok também, mas a gente vai ver que tem algumas polêmicas além disso. Antes de entrar nessas polêmicas, vamos ver qual é o entendimento da Receita Federal sobre isso. O que o fisco entende? Ele entende que esse total de receita, ou que esse conceito de receita para fins tributários, ele tem o mesmo alcance da receita contábil. A gente analisando as várias soluções de consulta ou situações concretas de atuação, você vê muito isso. O fisco ele tornando muito próximo essa definição de receita contábil e receita tributária. Isso tem uma consequência bem crítica, que é o quê?
seguindo essa premissa do fisco, esse entendimento dele, tudo aquilo que você reconhecer contabilmente como receita, seguindo as regras contábeis, seria base para PIS e COFINS no regime não cumulativo. Então vejam a importância disso. Tudo aquilo que você reconhece contabilmente como receita seria fato gerador do PIS e da COFINS, salvo previsão legal em sentido contrário. Então, se você tiver uma lei que diga que não, daí beleza, fica fora. Do contrário, todas as receitas contábeis seriam tributadas. Vou dar um exemplo do que não é, do que tem uma exceção na lei. Por exemplo, vender bens do ativo imobilizado. Se a empresa vende um bem do ativo imobilizado, por exemplo, tem um ganho de capital, ela vai ter uma receita ali. Contabilmente, a receita. Vai ser para PIS e COFINS? Para PIS e COFINS não, porque nós temos uma lei. Tanto na 10.637 quanto na 10.833, essas leis colocam venda de bens do ativo não circulante, e aí incluído o imobilizado, não faz parte do fato gerador. Mas agora, se não houvesse essa lei, certamente o entendimento do fisco é que na venda de um imobilizado você teria que pagar PIS e COFINS. Isso é fundamental, portanto, para as empresas ficarem muito atentas. E lembrando que essa discussão aqui ela está restrita ao regime não cumulativo, que é para aquelas empresas do lucro real. Então o que você tem que ver? Olhar tudo aquilo que você reconhece contabilmente como receita, para que algo não seja tributado, teria que ter uma lei dizendo que aquilo não é. E você encontra algumas situações dessas na 10.637 e na lei 10.833. Mas e o que a gente tem de polêmica em relação a esse assunto? Várias questões. Eu coloquei alguma delas que eu acho bem interessantes. Primeiro, bonificações e doações. O que acontece? Pode ocorrer uma situação que a empresa ela recebe uma doação de um fornecedor. Por exemplo, ela vai abrir uma nova loja e o fornecedor manda uma quantidade de produtos para ela. Isso de fato é uma doação. Seguindo esse entendimento fiscal, essa doação contabilmente como que vai ingressar no patrimônio da empresa? Vai ingressar como receita. Qualquer que seja a destinação que a empresa vai dar depois para essa doação, primeiro ela vai ter que dar ingresso no seu patrimônio. E ao dar ingresso no seu patrimônio, não há outra forma de contabilizar isso que não seja transitando por conta de resultado, conta credora de resultado, ou seja, receita. Então as empresas precisam ficar muito atentas, porque todas as vezes que elas receberem algum tipo de doação, seja de mercadorias que ela poderá revender depois, ou mesmo de alguma coisa que vai ficar no seu ativo. Então, uma outra situação, a empresa ela ganhou, por exemplo, um supermercado. Ele ganhou um freezer de um fornecedor dele. Aquilo é uma doação, terá que ingressar no seu patrimônio e, pelo entendimento fiscal, teria que pagar PIS e COFINS por ocasião desse ingresso. Aí se eu vender depois esse bem, se você vender esse bem, então considerando que é uma mercadoria que é uma mercadoria que faz parte das suas operações, você ganhou ela, teria que pagar, e se você vendê-la, pagar novamente. Esse é o entendimento, pelo menos, do fisco. Você paga quando recebe e, se porventura vender, paga novamente aquele bem. E a gente sabe na prática que é muito comum as empresas não fazerem isso. As empresas receberem doações, premiações e não oferecerem isso para tributação. E nem porque elas estão sonegando ou então porque elas estão adotando um planejamento tributário mais ousado. É por total desconhecimento. Todas as vezes que eu falo deste assunto, eu vejo as pessoas ficarem surpresas. Puxa, mas nunca imaginei que eu teria que pagar PIS e COFINS sobre isso. Eu penso em pagar PIS e COFINS quando eu estou vendo entrando dinheiro na empresa. E não necessariamente é só nessa situação, pelo menos não no entendimento do fisco. Recentemente, inclusive, nós tivemos uma autuação em São Paulo que abrangeu as concessionárias de veículos. O que é muito comum nesse segmento? Elas receberem alguns valores das montadoras e elas não ofereciam isso para a tributação do PIS e da COFINS. O fisco fez uma operação em uma concessionária, constatou isso e o que ele já imaginou? Não é só essa concessionária que faz dessa forma errada. Errada na opinião dele, pelo menos.
Então o que ele fez? Analisou as maiores concessionárias do estado de São Paulo e também autuou. Foram mais de 100 milhões de autuações. Então é importante que a gente fique bastante atento. Antigamente, inclusive, eu dava esse exemplo das concessionárias e as pessoas às vezes achavam, não, mas é exagero, todo mundo faz errado, eu também vou continuar fazendo dessa forma. Primeiro é que não é porque todo mundo faz errado que aquilo se torna certo, aquilo continua sendo errado. E depois, não é porque até agora ninguém foi autuado, ninguém foi fiscalizado sobre aquilo, que nunca o será. Então nós já vimos recentemente essa mudança em relação às concessionárias que já sofreram uma autuação, por enquanto ainda restritas a São Paulo, mas certamente daqui a pouco vai alcançar o restante do país também. Então fiquem muito atentos com a questão das doações. O que você consegue, de fato, não tributar é aquilo que a gente chama de bonificação, que é uma situação um pouco diferente, que é quando você compra, por exemplo, eu compro 10 produtos e ganho mais um. Ou seja, conhecido também por dúzia de 13. Você compra uma quantidade do produto e ganha mais alguns. Neste caso, a própria Receita Federal recomenda o quê? Reduza o custo individual de cada produto e você dá entrada nos 11 pelo valor que você pagou dos 10. Fazendo dessa forma, contabilmente você não vai ter receita e também não vai ter problemas com PIS e COFINS. Então, nessa situação que também é muito comum nas empresas, ela receber alguma coisa de bonificação, se for, eu comprei, decorrente daquela compra, eu ganhei mais um determinado produto, mais uma quantidade daquele mesmo produto, daí neste caso não precisa pagar. Agora, se eu comprei um produto e ganhei outro, por exemplo, já é uma doação, já teria também que oferecer a tributação no regime não cumulativo. Essa é uma polêmica. Uma outra polêmica que eu acho interessante também, perdão de dívida. Se porventura você tem um valor lá devendo no teu passivo, o fornecedor perdoa aquela dívida. Aquilo é um perdão de dívida, contabilmente vai gerar uma receita, e se contabilmente gera uma receita, como não há nenhuma exceção na lei, a posição do fisco é que você teria que tributar. Então, fiquem muito atento caso tenha algum perdão de dívida, e talvez não seja um perdão de dívida do principal, talvez seja aquela situação em que você comprou algo a prazo, e se você pagasse até determinada data, você teria um desconto, chamado de desconto financeiro. Esse desconto financeiro, contabilmente, para quem está recebendo, também será uma receita e teria também que tributar no regime não cumulativo. Ou ainda, falando em perdão de dívida, é muito comum você ter esses programas de parcelamento, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, em que o Estado vem lá e traz o parcelamento, e às vezes ele traz algum tipo de perdão de dívida, ou uma remissão, alcançando inclusive o principal, ou então só uma anistia, alcançando as multas e juros. Ou seja, você também tem um perdão de dívida. E nesses casos, pelo entendimento fiscal, também teria que pagar PIS e COFINS. Por isso, temos que ficar muito atentos a essas situações. É claro, se for um parcelamento de âmbito federal, e podem verificar isso, as leis federais, elas tomam esse cuidado de colocar, olha, isso não será base para PIS e COFINS. Só que as leis estaduais não têm poder para isso. A lei estadual, a lei do ICMS, não pode dizer, olha, eu estou perdoando o ICMS e você não precisa pagar PIS e COFINS disso. No entendimento fiscal terá que pagar sim. As pessoas ficam assim um pouco até revoltadas, né? Puxa, o Estado me perdoa uma dívida de ICMS, por exemplo, e a Receita Federal vai querer cobrar PIS e COFINS daquilo? Realmente, de fato, é um absurdo, mas seguindo o entendimento fiscal, é o que pode acontecer. Nós temos duas categorias de subvenção: as subvenções de investimento e as subvenções de custeio. Diferenciá-las rapidamente. Subvenção de investimento é aquela no qual o poder público te dá um dinheiro, um imóvel, alguma coisa. Vamos pensar em dinheiro mesmo. Te dá um dinheiro e ele diz: você tem que usar isso para comprar um terreno, ou então para comprar uma máquina, ou então para ampliar o parque fabril. Ou seja, aquilo que você está recebendo do poder público, você terá que investir em algo. Por isso, subvenção de investimento. A de custeio são as demais. Aquelas, por exemplo, que você vai poder utilizar aquele valor para pagar a folha de salários, ou então para pagar o próprio tributo. Isso é muito comum. A gente vê, inclusive, os estados, às vezes, para atrair empresas, eles concederem esses tipos de subvenções.
E quando eu falo de subvenção, às vezes a pessoa pensa, puxa, mas não me lembro de ter da empresa que eu trabalho, alguma empresa que eu atenda, ter recebido algum tipo de subvenção. Talvez não com esse nome, mas talvez tenha recebido. Um exemplo clássico de subvenções são os créditos presumidos do ICMS. Isso mesmo, muito cuidado com os créditos presumidos do ICMS. Dependendo da forma que esse crédito é concedido, por exemplo, um crédito presumido calculado a partir das vendas da empresa. Aquilo, contabilmente, deveria ser registrado como receita e também seria base de PIS e da COFINS. Essa, inclusive, é a posição do fisco. É uma questão muito polêmica que, inclusive, já chegou até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo ainda não decidiu, declarou isso como repercussão geral. E é importante que as pessoas acompanhem esse assunto muito de perto, porque todos os estados possuem algum tipo de crédito presumido. É muito comum as empresas terem esses créditos presumidos, receberem esses valores. Aliás, às vezes você nem recebe um valor, né? O que você tem? É um valor para você reduzir do próprio ICMS. Mas a posição do fisco é que isso teria que ser oferecido para PIS e COFINS no regime não cumulativo. E raríssimas vezes, talvez nenhuma vez, eu tenha visto alguma empresa fazendo isso. Só que é um risco fiscal. Agora, eu estou mandando vocês oferecendo tudo isso à tributação. Olha, quando vocês tiverem perdão de dívida, pague PIS e COFINS. Ou então, quando vocês tiverem subvenção, crédito presumido, paguem PIS e COFINS. Não, não é isso que eu estou dizendo para vocês. Estou dizendo é que esse é o entendimento da Receita Federal e que você deve ter ciência que se você fizer algo diferente desse entendimento, você tem um risco fiscal. Então eu não estou falando para vocês fazerem, só estou dizendo que vocês têm que reconhecer que há um risco fiscal. Porque todos esses pontos, é claro, eles são polêmicos, estão sendo discutidos na justiça, a empresa ela pode ter uma postura diferente, e aí vai da estratégia de cada empresa. O que nós não podemos é desconhecer que há o problema. Então o propósito muito da minha palestra aqui não é dizer para vocês, olha, façam isso ou façam aquilo. Não, é mostrar para vocês o cenário, mostrar qual é a posição do fisco e a decisão, se você vai fazer aquilo ou não, vai caber a cada empresa. E é importante, aliás, que essa decisão cabe realmente à empresa. Não cabe a nós, profissionais da área tributária, decidir isso para a empresa. A nossa função como profissionais da área contábil, tributária é o quê? Expor o problema, colocar quais são os riscos, quais são os benefícios de cada medida, e o empresário, que é o responsável pelo patrimônio da empresa, a partir desses dados que nós vamos passar, ele decide se ele vai querer a partir de agora tributar ou se ele vai correr o risco. Porque, de fato, correr risco não é problema. O problema é quando você tem um risco desconhecido. Pelo menos a partir de agora, esse risco não é mais desconhecido. Você tem que tomar uma decisão sobre o que fazer em cada caso concreto em relação a essa primeira polêmica. E o que isso, qual que é a interação disso com a FD Contribuições? Aqui é muito importante. Na FD Contribuições, ela trabalha com uma premissa, com uma lógica, que é qual? Todas as receitas da empresa devem ser informadas. Você tem que colocar todas as receitas na FD Contribuições, sejam elas tributadas ou não. Então aqui é muito importante. Não é pelo fato que aquela receita tem alíquota zero, tem não incidência, que você não vai informar. Todas têm que ser informadas. Inclusive pensando numa empresa do lucro presumido, regime cumulativo. Nós vimos há pouco que o aluguel não paga. Você não paga PIS e COFINS do aluguel na empresa do presumido, se o aluguel não for atividade. Se o aluguel não for de atividade, mesmo assim você tem que colocar na FD Contribuições. Ou seja, a FD Contribuições ela trabalha com essa lógica. Tudo tem que ser colocado, todas as receitas, mesmo que não tributado. Algo, por exemplo, que a gente vê muito comum as empresas não informarem, são receitas financeiras, que no regime cumulativo tem não incidência, ou então no regime não cumulativo até pouco tempo tinha alíquota zero, e as pessoas não colocavam na FD. Está errado, porque todas as receitas devem ser informadas, inclusive aquelas que não são tributadas. E o que acontece? Se todas as receitas são informadas na FD Contribuições, na escrituração contábil digital, que é outra obrigação,
lá também todas as receitas são informadas. Ou seja, o valor que você coloca na FD Contribuições de receita deveria guardar uma lógica com o valor que você informa na escrituração contábil. Deveria ter ali um alinhamento, uma sinergia entre esses valores. Inclusive é algo muito importante que as empresas façam. Elas verifiquem mês a mês quanto que eu estou informando de receita na minha FD Contribuições. Aquilo está alinhado com o montante das receitas que eu coloquei na minha contabilidade? Porque lembra a lógica do fisco. Qual que é a lógica deles? Receita para fins tributários é o mesmo que contábil. Logo, toda a receita contábil, salvo previsão em contrário, é base para PIS e COFINS. E como a FD diz que tem que ser colocada todas as receitas, isso daí você deveria ter o mesmo valor ou algo muito próximo em relação à FD e em relação a ECD. Se houver um distanciamento entre os valores que você coloca em uma e na outra, você já sabe que há um risco fiscal ali. Então as empresas têm que ficar muito atentas a esse ponto. Se houver um distanciamento entre FD e a escrituração contábil, há um risco fiscal, tendo em vista essa lógica que é adotada nessa obrigação acessória e o próprio entendimento da administração tributária.